Sobre ajudar o outro, ajudar outra pessoa, ajudar as outras pessoas. Quando eu posso ajudar, quando eu estou bem para ajudar. Ajudar quando eu tenho condições de ajudar. Então, muitas vezes nós ajudamos, na maioria das vezes, a maioria das pessoas ajudam o outro sem poder ajudar naquele momento. A gente pode ver vários exemplos. Eu tenho apenas R$100 na minha conta. E a minha prima, meu tio, meu vizinho, um amigo meu irmão, me pede dinheiro porque precisa comprar, não sei, me pede dinheiro porque precisa de dinheiro. Aqueles R$100, eu só tenho aquele dinheiro, ele vai me fazer falta. Pois eu dou aquele dinheiro para aquela pessoa que está me pedindo. Eu não poderia ter emprestado, porque vai me fazer falta. Então, eu preciso sim, nós precisamos sim ajudar o outro, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, mas desde que eu tenha condições de ajudar. Qual é o motivo, a maioria das vezes, que eu faço pelo outro quando eu não estou fazendo nem para mim mesmo? Mais uma vez, a baixa autoestima. Eu preciso da aprovação do outro, então eu tenho medo do julgamento do outro. Eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim. Eu tenho medo do que o outro vai falar de mim. Então, para não correr esse risco, eu ajudo, mesmo quando eu não posso ajudar, mesmo quando eu não tenho condições de ajudar. Eu já fui essa pessoa, de fazer pelo outro, sem poder fazer naquele momento. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas em relação a dinheiro, tá? Eu tô falando muitas vezes em relação à vida mesmo, às situações do dia a dia. Eu deixar muitas vezes de fazer uma coisa pra mim, sendo que é uma coisa importante, eu precisava fazer aquilo pra mim naquele momento, pra fazer pelo outro. Então, um exemplo que eu vou dar. Hoje eu tinha marcado de fazer minhas unhas, que eu não faço há 3 semanas. Eu tinha marcado de fazer a unha. E a minha amiga me pediu para eu ir junto com ela levar um documento lá pro namorado dela. A minha amiga não gosta de sair sozinha. E eu sei que ela não gosta. E, poxa, eu tinha marcado, mas, poxa, eu sempre ajudo essa amiga. Eu sempre tô do lado dela. Eu nunca falei não pra ela. Ó, o falar não. Olha a vontade de falar não e o medo de falar não. Eu nunca falei não pra ela. Então eu vou, porque se eu nunca falei não e eu vou falar dessa vez, ela vai pensar que eu tô brava, ou que aconteceu alguma coisa, ou que tem algum problema entre a gente. Na verdade, não tem. Então, meu medo de falar não, eu falo sim, vamos lá. Só que eu não podia, na verdade, se eu parar pra pensar, naquele momento eu não podia, porque é tão importante pra mim fazer as unhas. Eu só tenho aquele horário pra fazer as unhas, e eu deixo de fazer uma coisa importante pra mim, pra fazer pelo outro. Eu não tô dizendo que é sempre assim, não tô generalizando, não tô falando que a gente tem que agir assim o tempo todo. São situações e situações. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que têm baixa autoestima e permitem que os outros façam aquilo que elas querem, aquilo que querem com elas o tempo todo, elas estão sempre fazendo pelo outro quando deveriam estar fazendo por si mesmo. Eu só consigo ajudar o outro quando eu tô bem. Eu só consigo ser uma boa pessoa quando eu estou bem. Eu só consigo ser uma boa mãe se eu estou bem. E a gente não enxerga isso. A gente tá o tempo todo querendo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa vizinha, uma boa bom pro outro, quando nem eu tô bem comigo mesma. E muitas vezes a causa disso é o que também? Eu vou ficar olhando pro outro, eu vou ajudar o outro para eu não olhar para mim mesma. Eu já falei isso diversas vezes. Eu preciso focar minha atenção na vida do outro, em ajudar o outro, fazer pelo outro, porque se eu olhar para mim, ferrou, eu vou ter que resolver. Se eu olhar para minha questão mal resolvida, eu vou ter que resolver, não vai ter jeito. Eu vou olhar para mim e vou falar, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Então eu olho pro outro, eu ajudo o outro sem poder, sendo que naquele momento eu não podia ajudar, eu não deveria estar ajudando. Quando eu cuido de mim, quando eu me preocupo comigo, quando eu faço por mim, em primeiro lugar,
Eu sou uma pessoa melhor para o mundo. Eu sou uma pessoa melhor para o outro. Eu costumo falar que Deus se alegra muito da gente quando a gente cuida da gente, em primeiro lugar. Aquele mandamento. Amai o próximo como a si mesmo. Se não fosse tão importante eu me amar, ele não teria dito isso. Que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Ele teria apenas dito, ame o próximo. Por que ele mandou primeiro eu amar? Eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Quando eu me cuido, quando eu tô me amando, quando eu tô fazendo por mim, me preocupando comigo em primeiro lugar, eu sou uma pessoa melhor pro outro. Eu não consigo ser uma boa mãe se eu não me cuido primeiro. E olha que demorou pra cair essa ficha em mim, hein? Eu sabia na teoria, mas na prática a gente não consegue. Sabe o que acontece? Você tá acostumado a se largar, tá acostumado a se deixar de lado, tá acostumado a fazer o tempo todo pelo outro, pelo outro, pelo outro. Quando você faz por você, você se sente estranha. É como se você estivesse fora. Meu Deus, eu tô fazendo uma coisa de errado. Você sente culpa. Porque você disse não pro outro. Eu vou falar pra ela que eu não vou lá com ela. Ela me pediu pra ir, mas eu tinha minha manicure. Não é nada importante dela, mas eu prefiro ir lá com ela pra não ter que me justificar. É culpa. Eu sinto culpa porque eu falei não pro outro. Por que vem essa culpa? Porque eu não me conheço. Porque eu não tô acostumada a fazer aquilo que é importante pra mim. Eu sempre ponho a prioridade do outro na frente da minha. Eu tô muito mais preocupada com o bem-estar do outro do que com o meu bem-estar. A vida não dá certo assim, você nunca vai conseguir ser feliz assim. A sua vida não anda se você viver dessa forma. Enquanto o outro continuar sendo mais importante do que você mesma, a vida não vai andar. Vem de novo aquela história da máscara de oxigênio, que eu tanto falo. A máscara de oxigênio primeiro em mim, depois no outro, depois no meu filho. Enquanto eu tô olhando só pro meu filho, eu não tô bem, eu tô achando que eu tô fazendo melhor pra ele, mas não tô. Você sabe o melhor que você pode fazer pelo seu filho? Ser uma boa mulher pra você mesma, em primeiro lugar. A única coisa que um filho precisa de verdade é de uma mãe feliz. É de uma mãe que está bem consigo mesma, uma mãe que se cuida. Porque ela tá feliz quando a gente se cuida, quando a gente cuida da gente. Isso vai pra fora, as pessoas sentem, as pessoas percebem. A gente exala isso. Quando eu tô bem, eu cuido melhor do outro. Quando eu tô me sentindo bem comigo mesma, eu sou uma pessoa melhor pro mundo. Um exemplo que eu dou pra algumas amigas minhas é assim: você acha mesmo que Deus gosta de ver você cheia de problemas? Porque algumas pessoas, vou falar pessoas, não vou citar outra coisa. Algumas pessoas gostam de falar que você tá bem de vida, que você tá próspera, que Deus não se agrada, que não tem nada a ver. Pelo contrário, quando você está bem, você ajuda mais pessoas. Se eu tô com um problema dentro de mim, mal resolvido, se eu tô cheia de problemas, inúmeros problemas, e eu saio ali na rua e tem uma pessoa pedindo um prato de comida, eu nem enxergo a pessoa, eu não quero nem saber da pessoa. Eu falo, mas eu tô com tanta coisa, olha a minha vida como tá, como que eu vou ajudar? Às vezes você nem vê a pessoa, vocês não veem isso na rua, às vezes a gente tá passando e tem alguém pedindo um prato de comida, a pessoa passa que nem vê, você fala, nossa, que grosseria. Não é grosseria, a pessoa nem enxergou. A pessoa nem enxergou aquele homem que tá pedindo um prato de comida porque ela tá tão envolvida com os problemas dela, ela tá tão cheia de problemas que ela não enxerga, ela não vê. Ela só tá pensando nela. Então você acha mesmo que Deus se agrada disso? Você acha que o divino se agrada de ver você cheia de problemas? Ou Deus quer ver uma pessoa que tá bem consigo mesma? Que tá feliz? Agora, se eu saio ali e eu tô feliz, apesar dos problemas, porque a vida não é, oh meu Deus, 100% o tempo todo, não é uma plenitude de alegria, né? Eu não tô 24 horas por dia feliz, eu não tô 24 horas, nossa, hoje eu tô ótima, 24 horas assim, não. Ai meu Deus, eu tô feliz o tempo inteiro, 24 horas, não. Nós temos problemas, nós temos questões do dia a dia da vida, as questões da vida, a vida sendo a vida, para ser resolvida. Agora, quando eu estou bem, eu saio ali na rua e eu tô bem comigo mesma, eu tô bem resolvida, a minha autoestima tá boa, eu tô trabalhando o meu interno, e vem uma pessoa, olha, eu preciso de um prato de comida. Eu enxergo a pessoa, eu olho pra ela e falo, poxa, a pessoa tá aqui precisando de um prato de comida, eu vou lá. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu vivencio isso na minha vida.
Isso é incrível, porque você começa a enxergar um outro lado da vida. E quando você está bem, você ajuda o outro. Agora eu volto a falar, é impossível você ajudar o outro se você não está se ajudando. Você é uma pessoa muito melhor quando você trabalha isso dentro de você. Você se torna uma pessoa mais leve. Se eu cuido de mim, se eu tenho aquele momento que eu preciso, para mim fazer a unha é importante, por exemplo. Então, se eu tenho aquele momento que eu preciso fazer a unha, porque para mim é importante. E eu tô pensando em deixar de fazer a unha pra ir sair com aquela amiga, mas eu sei que se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver bem comigo mesma, e fazer a unha, digamos que pra mim é uma coisa importante, então eu deixo de fazer a unha pra sair com aquela amiga, aí amanhã ou depois aquela amiga precisa de mim pra uma situação mais séria, pra um conselho, ou pra um acolhimento de sentimento, e eu tô mal, não vou conseguir ser uma boa amiga, eu não vou conseguir acolhê-la da forma que ela merece. Agora, se eu tô bem, se eu falei não pra ela numa situação que era importante pra mim falar não, e amanhã ela precisa de mim pra uma questão mais séria, eu vou estar ótima pra ajudá-la. E a vida funciona dessa forma. As coisas são desse jeito. Eu preciso estar bem comigo pra eu ser uma pessoa melhor pro mundo. Então, pra eu ajudar o outro, eu tenho que me ajudar em primeiro lugar. E para as mães, muitas vezes é muito difícil, demora anos para essa ficha cair ou nunca cai. Eu conheço mães que essa ficha não caiu até hoje. As mães, as mulheres que conseguem levar a maternidade de forma mais leve, que eu conheço, são as mães que se cuidam. Teve uma cliente minha, me lembrei agora, eu tava no meu filho tinha acho que 6 meses. E ela falou assim pra mim, não, meu filho tinha 9 meses quando eu voltei a trabalhar. E ela falou assim pra mim, eu tava falando pra ela, nossa, eu tô tanto tempo sem botox e... Na verdade, a gente tava conversando sobre questão de autocuidado na maternidade e o filho dela na mesma idade. E ela falou, nossa, mas você, mesmo que você amamenta, você já pode fazer botox. E aí eu percebi assim, eu tô dando desculpas. E eu via, e eu cheguei a sentir inveja dela naquele dia. Porque ela é uma mulher assim, já tinha voltado a treinar, sabe, intensamente, tinha coragem de deixar o filho em casa com o marido pra ir treinar e fazia botox e tava lá fazendo drenagem linfática comigo, se cuidando. E eu lá largada, abandonada por mim mesma. Eu não tô falando do outro, eu tô falando que eu me abandonei por mim mesma. O outro faz comigo o que eu permito. Então eu tava lá abandonada, largada, e eu olhei para aquela mulher, mãe, com uma criança da mesma idade da minha, com um bebezinho da mesma idade que o meu. Eu falei, meu Deus, ela já voltou a treinar, ó, e olha, tá se cuidando e eu tô aqui largada. E aí eu percebia eu percebo como é muito mais fácil, como é muito mais leve a maternidade, o maternar, quando eu estou bem comigo mesma. E quando que eu tô bem comigo mesma? Quando eu estou cuidando de mim acima de qualquer coisa. Quando eu tô preocupada em cuidar de mim. Em estar bem para ser uma boa mãe pro meu filho. Para ser uma mãe tranquila. As pessoas mais nervosas ou mais descontroladas, ou que não sabem lidar com as próprias emoções, que a gente conhece, são pessoas que não olham para dentro de si, que não dão importância para o que é importante para elas. Eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso ver aquilo que é importante para mim e respeitar, eu preciso me respeitar, eu tenho que me amar, eu tenho que impor limites ao outro, eu preciso impor limites para eu não preciso ser rude ao impor limites, eu não preciso impor limites com grosseria, eu não preciso impor limites, sabe, sendo grossa, sendo mal educada, sendo rude. É com gentileza. Então, muitas vezes, na entonação da voz. Olha, eu não quero ir. Me desculpe, mas eu não quero ir. É diferente de eu não quero ir. Então, é aquele ditado que a gente escuta. Não é o que você fala, é como você fala. E a gente nós precisamos lembrar disso na hora de impor limites. Na hora de dizer não. A gente tem medo. Eu sinto culpa. Porque é como eu dei o exemplo hoje, né, de uma pessoa
passou a vida o tempo inteiro falando sim pra outra pessoa, pra sogra. Ai, o sim, posso, mãe. Mãe não, sogra, né? Você pode fazer tal coisa? Posso, sogra. Você pode, posso, sim, vamos. Larga tudo em casa e sai correndo pra ajudar a sogra. Ai, tá fazendo uma coisa lá e a sogra precisa. Não, larga e vai, sabe? De manhã, o filho estuda pra cá, ela tem que ir pra esse caminho. A sogra tem que ir pra lá. Um caminho nada a ver, num horário que vai atrapalhar. Não, larga tudo, até o filho pra ir ajudar a sogra. Por quê? Porque não quer falar não. Porque sente culpa em falar não. E é isso que acontece o tempo todo. As pessoas sentem culpa em impor limites. Sentem culpas de falar não. Tem medo. Por quê? A baixa autoestima, o medo de rejeição. Essa pessoa, ela carrega coisas lá da infância que não foram tratadas, que ela não cuida e que ela não tem consciência. E nós não somos obrigados a ter consciência desse tipo de coisa. Nós não somos obrigados a ter conhecimento, tá? Não é ter consciência, falei errado. Nós não somos obrigados a saber que, como eu tenho aquele trauma de infância, muitas vezes, eu grito com as pessoas porque eu tenho esse trauma de infância. Eu não sou obrigada a saber que é um trauma de infância. Mas eu tenho uma responsabilidade da forma como eu lido com o outro. O outro não é obrigado a aguentar grosserias, gritarias e falta de educação sua. E muitas vezes a gente faz isso. O que acontece na maioria das vezes? Gente, pare pra pensar nas pessoas que você conhece. Pense em uma pessoa que você conhece que é grosseira com todo mundo, que grita, que reclama com todo mundo. Presta atenção nessa pessoa. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela é assim com as pessoas que ela tem intimidade. Eu conheço algumas pessoas assim. Então, a pessoa é assim, lá no trabalho dela, ela é um doce, super educada, tá sempre disponível lá no trabalho dela. Ou na rua, ou com os vizinhos. E dentro de casa, aí ela vive falando sim, o chefe, ela precisa sair mais cedo por causa do filho. Aí o chefe fala assim, você pode ficar mais tarde para terminar esse relatório? Ela lembra que ela precisa do filho, né? Não, posso ficar? Sim, querendo falar não. Aí a sogra, pode, sim, ela tá o tempo todo fazendo isso. Ela tá sobrecarregando ela mesma. O corpo dela, a consciência dela. E aí chega em casa, o filho faz uma coisinha assim, o filho derruba um copo de água no chão. Ela grita com o filho, ela xinga, ela reclama. Ela é assim com quem é dentro de casa, porque é com quem ela tem liberdade. É com quem ela tem liberdade de ser quem ela é. Então, assim, ela finge ser uma pessoa na rua e chega em casa, ela é uma outra pessoa. Porque ela acha que com o filho ela pode ser. E com as pessoas da rua, ela tem que fingir, ela tem que pôr uma máscara. Eu tenho que fingir ser uma coisa quando eu não sou aquilo.